Olá, amigos. Aqui é a Aniette. É muita alegria estar com vocês. E também para o tema que vamos desenvolver nesses nossos encontros. Começamos a falar a importância da nossa existência num outro vídeo. E a importância da união de dois seres ou duas centelhas de luz, uma no espermatozoide e outra num óvulo, para acontecer a vida. Duas metades que se encontram formando um ser. Duas células já perfeitas, mas que quando se unem, se formam uma centelha individual, de luz própria. E qual o segredo dessa felicidade? É um desejo realizado. Que desejo é esse realizado? Uma organização maior para a existência de um ser, uma organização sublime, que envolve um estado de satisfação, de felicidade, por alcançar o objetivo de renascer. E nesta motivação, um templo é preparado para ele. Um útero, uma mulher, um ser também divino, se prepara para receber. O nosso corpo, o nosso psiquismo precisa de um tempo de adaptação a situações novas. Então, esse processo, que vai ser todo o período de gestação, todo o período de gravidez. E, normalmente, essa união, muita mulher só percebe que está grávida quando o feto já se encontra com 30 dias. Porque, normalmente, a concepção ocorre em torno do 14º dia, 15º dia. Então, quando a mulher diz, estou com um atraso menstrual de 10, 15 dias, o seu bebê já está com 25 a 30 dias de existência. Então é este amor que nós vamos sentir hoje, neste primeiro mês, nesses 30 dias. A vida por si só. Não vamos sentir como foi o ato, mas vamos sentir a vida já existindo. E neste primeiro mês, este embriãozinho se encontra minúsculo, no máximo 6 milímetros. E aí nós vamos sentir que ele está na sua primeira semana lunar. Vamos ver a primeira semana, com 7 dias. E nós vamos sentir como isso ocorre. A fecundação ocorre na trompa, dentro da trompa. E a partir daí, em torno de 7 dias, é que ele vai levar da fecundação até chegar a segmentação, a nidação, o estado já dentro do útero. Ele leva em torno de 7 dias para ele já estar fixo dentro do útero. Mas a partir do momento da fecundação, a cada 12 horas ele dobra de tamanho, ele vai dobrando, ele vai dobrando. E nós vamos sentindo que atração é essa? Que no início, nessas divisões celulares, os blastômeros, nós estamos dentro de como se fosse uma substância gelatinosa que vai nos nutrir. E nós vamos sentir que energia é essa, que força é essa. Que quando a gente sente os elementos da natureza num mineral,
Nós falamos que ali existe uma força de atração. Como tudo é energia, tudo é força eletromagnética. Então, no mineral já existe, naqueles elementos que compõem o mineral, uma força de atração. Mas no animal, a força que já vai nutrindo, a energia que vai nutrindo as divisões celulares, então, é o próprio instinto. Já são os primórdios de instinto de sobrevivência. Porque a partir do momento que ele é fisicamente um ser pensante, então nós dizemos que aí então ele está consciente, ele dá razão, ele já tem a razão. O ser humano tem razão, mas esse feto vai sendo desenvolvido. E nós passamos por etapas em vida intraútero como se estivéssemos nos reinos mineral, vegetal. No vegetal, o que nos predomina em nós são as sensações, porque ainda não temos consciência, né? O vegetal ainda começa a ter um despertar de sistema neurológico. O animal já tem um sistema neurológico, porém, a energia que modera tudo é o instinto de sobrevivência, para sobreviver. E o homem, então, passa a ser dotado de razão. Mas uma centelha divina, já totalmente consciente, o ser integral, o anjo, nós sentimos que a energia que o envolve é a energia de divindade. Mas nós vamos sentir isso. Como seriam essas centelhas de luz, o ser eterno que somos, chegando para uma nova existência? Quando ele não tem consciência ainda clara, ampliada, mesmo assim os selvagens, eles têm sim consciência de paixões, emoções muito fortes, suas paixões. Mas nós sentimos que todos os espíritos, as centelhas de luz, eles vão se distinguir pelo seu envoltório, ou seu corpo astral, o seu perispírito. Então, ele sim será o molde para a formação do corpo físico. É o nosso molde, o nosso corpo astral, o nosso perispírito e tudo aquilo que está impregnado nele, ou tudo aquilo que trazemos, toda a bagagem, as resoluções de todas as experiências que passamos, o que temos na nossa essência. Então, isso vai ser o processo que vai moldar o corpo físico. Quando o espírito vai depender do seu nível de consciência, alguns são capazes de acompanhar o seu desenvolvimento como embrião, depois como feto, como um ser, como um bebê, desde o início, desde as primeiras divisões celulares, de forma consciente, impregnando aquelas células junto com a energia da mãe. Também, se a mãe tiver possibilidade de participação consciente, então os seus sentimentos, os seus pensamentos, suas emoções estarão dirigidas e impregnando aquele ser que está em formação. Então, há já um envolvimento mãe e filho, desde o início, quando os dois seres são conscientes. Eles participam desde o início. Coordenados por uma organização maior, por mentores, por colaboradores divinos, por anjos, que então vão facilitar aquela programação para aquela existência. E o ser consciente, ele sabe que tudo que acontecerá é para o seu bem. Está obedecendo a um comando divino. Quando o espírito que está reencarnando é consciente, ele sente, ele sabe que tudo transcorrerá de acordo com uma organização maior. E tudo que vai ocorrer será útil. Tudo será útil. Com as experiências vividas, ele tem no íntimo todo aquele processo, todo o seu conhecimento, todos os elementos que ele necessita
para ajudar na construção daquele novo corpo e para aquela existência que ele se propôs. Tudo será útil e ele tem consciência disto. Então, na primeira semana, o que é que ele vai poder ver e sentir no seu ser? A primeira semana é de 1 a 7 dias. Então, é esse desenvolvimento rápido que vão se formando os blastômeros, as divisões, até formar uma mórula, uma morazinha. E essa mórula, então depois ela fica como se um plano, nosso primeiro plano. E nesse plano, em torno de mais ou menos é o aspecto que esse processo, até ele chegar nessa situação, no estado de blastômeros, de mórula, ele vai levar mais ou menos 3 dias. Em 3 dias ele já está com toda a divisão formando uma morinha. Nós estamos. Na segunda semana começa com 7 dias, que é a blástula e a implantação. Normalmente a implantação pode ocorrer de 3 a 4 dias. Mas a segunda semana, de 8º até o 14º dia, nós vamos sentir, já existe então um embrião, a fase de embrião. E essa fase de embrião, ela vai persistir até a 8ª semana de gravidez, até a 8ª semana. Depois modifica novamente o bebê. No 18º dia, após a fecundação, os primórdios de coração já existem. Então, por quê? Porque o feto deixa de se alimentar daquela substância gelatinosa onde ele se encontra. Então, ele começa a formar, ele está começando a formar a placenta, ele já tem placenta, os cordões, os vasos, e começa a formação do coração. Porque ele precisa de um sistema de irrigação para a sua sobrevivência, para a sua nutrição e para a sua evolução. Ele vai precisar de muito mais nutrientes. E então, em torno da 4ª semana, é a hora que ele se dobra. Para formar o coração naquele tubo, naquele ponto, é exatamente o ponto onde se unem as energias Yin e Yang novamente. A energia Yang do espermatozoide e a energia Yin do óvulo se formaram lá na fecundação. Agora, novamente, a hora que vai se fechar e formar o ponto do coração, de novo a polaridade Yin e Yang, ou seja, eletricamente falando, positivo e negativo se aproximando, formando um conjunto de 2 polaridades, de equilíbrio perfeito. Mas neste momento que o feto se dobra, eu digo que é o nosso primeiro ponto de humildade, agradecer a Deus, é a formação do nosso ponto do cardíaco. O feto já começa a formar a posição da cabeça, a forma da cabeça. E é a hora que nós nos curvamos, a cabeça se dobra. Mas também a parte caudal se curva. É como se a gente se curvasse, já perante o Criador. E vamos assim dar um símbolo, né? Como chamamos, parece uma letra C. Estamos com a cabeça curva. Então eu falo que é a nossa primeira reverência, quando o nosso coração se inicia e está se formando. E esse processo nós vamos sentir nesse desenvolvimento na 4ª semana de gestação. No 22º dia, o 23º dia, nós temos um coração batendo. Como é grandioso! A nossa curva, curvamos a cabeça, inclinamos a cabeça em reverência. Então, nós temos o tubo neural já se formando, tudo pronto. Já temos primórdios de sistema nervoso. Nós já temos primórdios de aparelho digestivo, do processo digestório. Tudo está começando a se iniciar.
A quarta semana é a hora que todos os nossos folhetos germinativos, né? Vamos dizer, vai se iniciar iniciar a nossa formação e formação do nosso corpo todo. Que nós temos o ectoderma, o endoderma e mesoderma. O ectoderma vai dar origem ao sistema nervoso, epiderme e estruturas de pele. O endoderma, origem do revestimento interno, né, do nosso sistema digestório e algumas estruturas associadas todas à digestão, mas também à formação do nosso aparelho respiratório. E o mesoderma vai formar início, já vai começar as células para o nosso sistema cardiovascular e urogenital. Então, cada célula, nesse ponto, começa a ter a consciência do trabalho a realizar. Cada célula. A informação está ali no nosso DNA, para a formação, então, de todos os nossos sistemas, de tudo. E é neste momento que nós vamos sentir, muitas vezes, a nossa mãe começa a estar consciente da gravidez na terceira semana, que é a hora que a placenta se forma e os hormônios gonadotróficos coriônicos, que é aquele que dá positivo no exame de urina, né, no exame de sangue, que é a presença do hormônio de placenta, começa então, pode causar uma intolerância à mãe. E aí ela então começa a sentir que está grávida. Algumas mulheres são mais sensíveis, então logo na primeira semana, quando o óvulo, né, quando o ovo já se implanta dentro do útero, ela às vezes pode sentir um desconforto, um pouco de tonteira, a pressão cair, ou ela pode sentir um peso no baixo ventre, urinar um pouco mais. Mas na primeira semana confunde um pouco por causa do atraso menstrual. Mas na terceira semana, com a presença dos hormônios de placenta, hormônio gonadotrófico coriônico, começa então a sensação de náuseas e intolerâncias. O que vai ser muito bom. A gente sempre fala, é uma maneira da mãe também se tornar consciente para cuidar da alimentação, para cuidar do sono, porque ela vai começar a ficar sonolenta. Então, há um apelo da natureza para que essa mãe olhe para si, para o estado em que ela está, um estado de muita atenção, porque está gestando um novo ser. A placenta se inicia em torno do segundo mês, para o terceiro mês, porque é a hora que vai iniciar a nossa formação e formação do líquido amniótico. Então, o que seria esse líquido amniótico? É o líquido que vai nos proteger de infecções e principalmente traumas. Então, nós vamos ficar dentro desse líquido que nos protege e aguentamos os balanços que nossa mãe vai causar, os tropeções, os traumas, os sustos, e nós então temos uma flexibilidade de movimento, uma liberdade de movimento dentro desse líquido. Mas lembrar que até o final do primeiro mês nós estamos ainda milímetros de tamanho. Mas com 22, no 22º dia, já um coração batendo, é uma glória. É curvar a reverência, em reverência ao sagrado. É um momento de reverência. O feto se curva. Esse é um momento de muita reverência. Esse processo é de uma perfeição, de uma grandiosidade imensa. Mas, e quando a mãe não sabe? E passa por inúmeras dificuldades. Muitas vezes alcoolismo, drogas, ou mesmo situações traumáticas, muito traumáticas para ela, não só emocionais, mas físicas, situações muito traumáticas. Então, é um momento que aquele ser que está ali, se ele é consciente, ele manda energia para a mãe, para que a mãe se limite muitas vezes. Então, a mãe se sente um pouco tonta, sonolenta, ela não sabe por quê. Vai verificar, tá tudo certo. Ou muitas vezes ela já sabe que está grávida, mas começa a sentir algumas limitações. Muitas vezes o ser que está chegando consciente, ele trabalha junto com a mãe, né? E a mãe junto com ele, quando ela também tem essa consciência. Se aquele ser é um pouco mais frágil, ela vai preparando todo um estado de harmonia para ele.
Mas muitas vezes aquele ser que vem está adormecido. Ele adormece, porque ele não tem condições de acompanhar toda a sua gestação, a formação do seu corpo. Então é um grande benefício para ele estar adormecido. Alguns espíritos mais elevados, alguns seres elevados que vêm para algumas missões, aqui mesmo com síndromes neurológicas e síndromes de paralisia cerebral ou outras situações por que precisarão passar, muitas vezes espíritos elevados, eles são adormecidos antes para que as lesões, as alterações ocorram no seu perispírito. Porque não disse no início que é o perispírito que vai moldar aquele corpo? É a nossa forma. Então, as lesões, as alterações são causadas no perispírito para que ele possa, então, estar impregnando aquelas células de acordo com a energia que ele traz, com aquela história energética. Então, ele vai fazer esse processo. O que vai acontecer? Quando, então, o corpo estiver totalmente formado, com as necessidades que ele precisará ter, ele se torna um espírito desperto novamente. E aí ele pode acompanhar todo o processo e ajudar a mãe em todo o seu processo existencial. Não só a mãe, a família toda, ou quem estará mais perto dele o tempo todo, para que ele cumpra a sua necessidade e aquela existência seja útil, com toda a programação preparada para ele. Então, esse processo de estar consciente, muitas vezes, sabe-se que aquela sementinha que está para vir, ele vem com uma força íntima de esperança. Todas essas sementinhas, todos nós, enquanto semente, os pássaros querem participar, estão conversando. Então, o que acontece? Todos nós, enquanto sementinhas já pronta para evoluir, para crescer, dobrar as células, a força mais íntima é a esperança. É a esperança daquela programação de tudo que vai acontecer. E muitas vezes essa mãe, quando ela faz em preces, ela clareia todo o objetivo e a intenção daquele ser que está para vir. Então, muitas mulheres que não sabem que já estão grávidas, mas quando tem o hábito da prece, ela já fortalece todo o entendimento e o propósito daquele ser, daquele bebê que será seu filho. E essa compreensão vem cheia, essa esperança vem cheia, amplas perspectivas de felicidade. Porque a cada objetivo conquistado, a cada propósito que ele realiza aqui dentro da sua programação, é um motivo de grande felicidade. Não só para ele, para todos que participaram daquela programação de encarnação. Então, a organização é perfeita, perfeita na espiritualidade. Perfeita. Toda encarnação é útil, não importa o tempo que ela vai durar. Toda ela, da forma que for. E essa possibilidade do ser consciente nesse processo ou não, vai depender do filho e da mãe. Tem mãe que é consciente desde o início dessa programação, tem bebê que tem espírito que é consciente, mas às vezes um ou outro é consciente, às vezes os dois são conscientes, às vezes nenhum dos dois é consciente. Então, é a programação de cada um, é individual. Vai depender de quantos elementos tem e o entendimento que esse espírito tem das limitações da matéria, ou seja, mesmo da mãe quanto do filho. Mas o ser, quando ele é consciente que está reencarnando, ele é consciente e ele conhece, então, todas as suas possibilidades, tudo que pode ocorrer. Por isso, há sempre um processo de muita proteção para uma grávida. Mas tudo ocorrerá sempre da melhor maneira possível, de acordo com a programação. Mesmo quando há frustrações, né, e interrompimentos. É uma programação. Está tudo muito bem organizado. Sempre há uma necessidade de identificação com os objetivos elevados da existência. Então, nesse processo, o ser consciente, ele sabe disso. Que
tudo que ele vai passar, que ele precisar passar, tudo que ocorrer, ele sabe que é importante para ele. Porque ele sabe a importância de estar de uma existência terrestre como ser humano, estar aqui como ser humano. Então isso é que é importante. É o conhecimento de si mesmo, né, para esse progresso, porque sabe que vai ser importante para o progresso individual, por tudo que precisará passar. E muitas vezes, mais tarde, quando o espírito não tem esse entendimento de culpar a mãe, de culpar as pessoas, o pai, muitas vezes, que possa ter ocorrido um trauma ou uma situação difícil. Esses são os espíritos que não têm esclarecimentos, filhos que ainda não têm entendimento do valor de uma existência. Então, nós vamos sentir o quanto tudo isto é importante. Mas hoje nosso foco é o coração. Algumas pessoas, neste momento, na quarta semana, começam a desenvolver alterações cardiológicas. Se o perispírito já está moldado para haver alterações genéticas, porque há uma programação para isso. Os melhores pais, a melhor orientação genética para que ele tenha aquelas lesões. Ou muitas vezes mães sofrem traumatismo. Mães passam por situações dificílimas nesse momento da gravidez, que é um mês, e já vão impregnar aquele coração que estará se formando. E aí acontecem as lesões. Normalmente, para o ser inconsciente, ele não vai perceber que a mãe passou por dificuldades e que aquele coração, então, recebeu uma carga de uma energia deformadora, destruidora naquele momento. Porém, se havia um processo no perispírito que precisava ser projetado, reorganizado na estrutura física, isso aconteceu. Mais tarde, pode não haver mais nada. Porém, se aquele espírito não tem esclarecimento, ele pode depois se revoltar com isto. E o que ficará muito mais difícil para ele, o sofrimento que ele pode passar na hemodinâmica, um processo respiratório, processo de cirurgias, os processos que ele vai precisar vivenciar na vida da matéria, pode lhe causar ainda revoltas. Então, ele vai precisar, neste momento, depois, já um ser mais maduro, que já passou pelas experiências, ele tem como resgatar, sim, reorganizar a sua estrutura, que por livre-arbítrio, pelo sofrimento do não entendimento da situação, ele ainda se mantém impregnado o seu perispírito de lesões, o que vai ficar mais difícil a sua cura. Então, existe uma carga necessária, mas existe uma carga que nós mesmos vamos impregnando, já com a nossa mente individualizada, seguindo o nosso dia a dia, já aqui na existência, sem elementos de entendimento, sem compreensão da nossa mãe, sem compreensão do pai, sem compreensão daquelas histórias que ele foi ouvindo. Né? Sua mãe, quando estava grávida, aconteceu isso. Quando ela estava grávida, ela fez isso. Quando não sei o quê. O que vai causando uma impressão ainda pior. Porque muitas vezes o ser estava adormecido. Ele não participou. Ele não teve condições de vivenciar junto com a mãe aquele processo. Porque estava adormecido. Porém, já desperto, ele escuta todas as histórias. Aí a mente não consegue ter elementos para lidar com aquilo. Já é um espírito que ainda não tem uma capacidade de entendimento, uma capacidade de compreensão. Então, isso que vai acontecer é aquela impregnação se mantendo de sofrimento. Se mantendo sofrimento. Então, é uma dificuldade muito grande para ele. Né? E o que vai acontecer? Ele vai precisar, então, resgatar. E muitas vezes essas lesões cardiológicas, já na vida já avançada, o início foi aqui, neste momento, no quarto mês, na quarta semana de gravidez.
no início da formação do feto. Então ele se reverencia, como a gente disse, abaixa a cabeça, se reverencia, porém ele não aceita. Ele não vai aceitar. Porque ele não tem capacidade para isso. Então, vamos agora fazer uma meditação, vamos buscar dentro de nós o nosso estado de mente clara, para levarmos até nós, ao nosso corpo astral, ao nosso perispírito, a energia necessária para reorganizarmos todas as nossas estruturas, levarmos a energia necessária para principalmente a nossa mãe, em especial a todos vocês que já se encontram com alterações no coração. Vamos então trabalhar esse coração no nosso corpo astral, no nosso perispírito. Também unindo o nosso coração à nossa mãe biológica, aquela que nos trouxe a possibilidade da luz dessa existência, na nossa respiração aqui neste planeta, para que possamos então sermos gratos àquela que nos proporcionou um corpo físico, sermos gratos ao nosso pai biológico que nos proporcionou um corpo físico, que nos proporcionou uma herança genética, mas que cabe a nós agora harmonizarmos o nosso corpo astral e com certeza a nossa matéria, o nosso coração e todas as nossas estruturas primordiais receberão a luz da nossa gratidão, a luz de vida, de existência. É uma existência que é a gratidão, porque as realizações externas, como nós estamos fazendo, acalma sim a ansiedade do nosso coração, equilibra. E momentaneamente vamos nos sentir em paz. Mas, se você deseja erradicá-las, então vamos meditar. Vamos buscar na profundidade do nosso ser. Vamos pacificar a nossa mente, apaziguando o nosso interior, pacificando a nossa mente e trazendo felicidade ao nosso coração. Gratidão. Vamos à nossa meditação. Feche os olhos, se coloque numa posição cômoda e confortável. Vamos inspirar e vamos agradecer a oportunidade de estarmos juntos. E agora, inspire, eleve o seu pensamento, relaxe o corpo, inspirando. Inspire, sinta o ar entrando em suas narinas, tenha a sensação do ar em suas narinas. Ponha a sua atenção no ar e agora expire de forma suave, relaxando o seu corpo. Inspire. Sua atenção está na respiração. A sua mente vai se clareando. E se agora algum pensamento vier à sua mente, não os siga. Eles vêm e se dissipam. Deixe os seus pensamentos se dissiparem. Inspire. E o seu corpo agora está bem leve. Solte seu corpo. Você está tranquilo no corpo e a sua mente. Se vierem pensamentos, deixe que eles venham e se dissipem. Não os siga. Inspire. Visualize agora uma água azul, como um céu azul. E você sente que uma água refletindo o céu. Pode ser uma água de uma cachoeira, de um lago azul, do mar azul, um lugar que seja confortável, cômodo para você. E essa água azul refletindo o céu.
E agora esse azul do céu envolve você. E você vai refletir sobre essa água. A vida que tem nesta água. Esta água azul refletindo o céu azul. E o seu ser todo envolvido nesta energia azul. E agora você vai visualizar uma sementinha. Uma sementinha simples. E essa sementinha, você sabe que dali poderá nascer uma hortaliça, nascer uma árvore, nascer uma planta, uma árvore frutífera ou uma árvore cheia de flores que você gosta, flores perfumadas, mas é uma sementinha. Agora, você visualize um lugar que você gosta. Um lugar onde você se sente bem. E ali você está. Agora você é uma sementinha neste lugar lindo que você gosta, que te dá conforto, que te dá paz. E essa sementinha, dentro do seu coração, quanta esperança, a esperança de vida, a esperança de estar vivo, a esperança agora trazendo ali quantas possibilidades de felicidade, quantas possibilidades de realizações. Ela sabe que para germinar vai precisar da água, que para germinar ela vai precisar de estar dentro deste líquido, um líquido mais poderoso da existência, a água. E ela vai com esta água poder sentir a força magnética de um oxigênio, de hidrogênio, que é o que ela mais precisa para germinar. Quietinha, neste local onde ela se encontra, ela está em paz. Sinta você em paz, com esta sementinha em paz. E aí você sente que ali tudo pode ocorrer. E agora, sinta você como uma sementinha dentro da barriga de sua mãe, dentro do útero de sua mãe. Uma sementinha que agora vai germinar. E neste momento, você sente que a sua mãe ainda não tem consciência que você está ali, mas você tem seu anjo de guarda. Você tem amigos na espiritualidade, a espiritualidade amiga e trabalhadora na nossa seara do nosso Mestre Jesus. Então, a organização de Deus, a permissão de Deus. Então, agora, você traz o seu coração, você vai trazer no seu ser a sua necessidade de desenvolver e crescer. E para isso, precisa um coração matéria para te nutrir. Porque é o coração que pulsa em você, é o coração da felicidade. É o coração de estar ali, presente. Então agora, seu coração começa a se formar. Você vai curvar a sua cabeça em reverência ao Pai, ao seu anjo de guarda, ao amigo espiritual que está do seu lado, te protegendo, te fortalecendo, permitindo que toda a energia de amor esteja te envolvendo. Envolve esta sementinha. E você, em reverência e gratidão, agora vai permitir a formação dos vasos do seu coração, artérias, veias. E você tem agora de sua mãe um líquido precioso que te dá leveza. Você tem então uma força dentro do útero que está te nutrindo. E você tem um cordão já unido à sua mãe. Então a reverência agora no momento, reverência à sua mãe. Agradecer a ela, porque agora ela estará nutrindo diretamente do seu sangue,
das suas células de vida diretamente com você. E esse coração vai se formar. E agora no coração, faça reverência também à sua mãe, a sua cabeça se curvando. Reverência ao Pai, reverência ao seu anjo de guarda e reverência à sua mãe matéria. Então é essa energia que vem nos fortalecer. E agora, neste momento de reverência, permaneça alguns instantes. Você e sua mãe. O coração de sua mãe começará a estar unido ao seu e o sangue estará pulsando. 22º dia da gravidez. Desde a fecundação. É um momento de reverência. Agora, no seu momento de gratidão, permaneça assim, levando a luz, essa luz dourada da gratidão, para dentro do seu peito, para o seu coração, a sua mente pacificada, em reverência à grande sabedoria universal e a felicidade no seu coração, a felicidade da gratidão, para que todas as células do seu coração matéria recebam a luz dourada da harmonia, da saúde e da paz. A mente pacificada e o coração em harmonia, restabelecendo o equilíbrio e a consciência de cada célula no seu trabalho a realizar. Manter-se em equilíbrio, manter-se em harmonia, manter-se em amor no coração. Gratidão eterna ao Pai, a todos da espiritualidade amiga que participaram do fortalecimento. Gratidão eterna à nossa mãe biológica. Gratidão eterna à possibilidade da existência. Graças a Deus. Agora, você pode ir voltando, abrindo os olhos devagarinho, reconhecendo tudo à sua volta. Graças a Deus.